Michael e Catherine se conheceram ainda na escola, sendo colegas de classe. Desde o início, Michael ficou profundamente fascinado pela jovem de cabelos loiros, cujo carisma irradiava em cada interação. Ela parecia sempre receptiva e calorosa, e essa presença constante nos corredores da escola atraiu sua atenção. Conforme os anos escolares avançavam, ele buscou incessantemente maneiras de se aproximar dela, dedicando-se a ajudá-la com os deveres de casa e até mesmo a convidando para passeios inocentes, apenas para desfrutar de sua companhia. Esses gestos, por mais simples que fossem, foram o início de uma amizade que rapidamente se solidificou. A proximidade entre os dois aumentou gradativamente e logo evoluiu para algo mais intenso. Eles passaram a dividir não só lições escolares, mas também confidências e sonhos. O vínculo que compartilhavam era profundo, e com o tempo, ambos perceberam que os sentimentos iam além de simples camaradagem. Era amor. Michael, então, tomou coragem e convidou Catherine para um encontro, onde, com o coração acelerado, declarou pela primeira vez seus sentimentos. A partir desse momento, a vida deles mudou. Algum tempo depois, os dois jovens se casaram, numa cerimônia que ficou marcada para sempre em suas memórias. O casamento foi celebrado com grande emoção, cercado de amigos e familiares, onde Michael e Catherine prometeram fidelidade eterna, com votos que ecoariam por toda a vida. Após uma década de união, o casal decidiu se mudar para a pequena cidade de Lititz, na Pensilvânia, buscando um novo começo. Lititz era um local carregado de história, fundado em 1756 por membros da Igreja Morávia. A cidadezinha pacata era habitada majoritariamente por descendentes dessas antigas comunidades religiosas. O que tornava o lugar peculiar era sua atmosfera de devoção profunda, onde a maioria das famílias que ali viviam eram fiéis e devotas, refugiadas da agitação do mundo moderno. Entre elas, havia também uma significativa presença de cristãos Amish, que levavam um estilo de vida simples e distante das inovações tecnológicas, preferindo seguir os preceitos de uma vida tranquila e centrada na fé. A escolha de Lititz como novo lar dos Borden não foi acidental. Michael e Catherine buscavam um ambiente sereno, ideal para criar seus filhos longe das tentações e pressões da modernidade. Para eles, a cidade era o refúgio perfeito, onde cada novo dia se desenrolava de maneira previsível, sem grandes surpresas. Essa monotonia era, na verdade, o que eles mais ansiavam. Queriam criar sua família em paz, no seio de uma comunidade religiosa, imersos na simplicidade. Michael envolveu-se profundamente com a igreja local, tornando-se uma figura ativa na comunidade e aos domingos ministrava aulas religiosas para os jovens, fortalecendo os laços entre a fé e sua rotina familiar. A vida parecia perfeita para os Borden. Lititz oferecia a solidão e a tranquilidade que tanto procuravam, permitindo que vivessem em harmonia, cercados por crenças e valores que compartilhavam com os vizinhos. Entretanto, essa quietude escondia um futuro que ninguém poderia prever, onde as aparências de uma vida ideal iriam em breve ser colocadas à prova de uma maneira devastadora. Catherine dedicava-se principalmente à administração do lar, enquanto também ajudava o marido em seu trabalho na comunidade. Michael, por sua vez, concentrava-se mais nas riquezas espirituais do que nas necessidades mundanas do cotidiano. Para sustentar a família, ele trabalhava como gerente em uma empresa de impressão. Ao longo dos anos, o casal teve 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Na cidade de Lititz, onde moravam, era comum que as famílias fossem grandes, com algumas tendo mais de 5 filhos. A principal preocupação de Michael e Catherine era proteger seus filhos dos desafios e perigos do mundo exterior. Por isso, a família era assídua frequentadora da igreja, e os jovens locais se envolviam em grupos de jovens, limitando suas interações sociais às famílias da comunidade religiosa, a qual participava de sociedades e celebrações conjuntas. Por muitos anos, Michael Borden conseguiu manter a imagem de uma família ideal, onde seus filhos eram criados com fé e disciplina. No início dos anos 2000, os filhos mais velhos já tinham atingido a idade adulta e se mudaram para outras cidades para continuar os estudos na universidade. Restaram apenas 3 crianças em casa, que seguiam com a educação domiciliar, algo que trazia grande alegria aos pais. Os vizinhos e os poucos amigos do casal sempre elogiaram o modo como as crianças eram educadas, assim como os interesses variados que demonstravam. Cara, Caitlin e Daniel eram conhecidos por sua educação exemplar, sendo descritos como gentis e atenciosos,
Contudo, nem sempre essa harmonia foi mantida. Quando a filha mais velha, Cara, entrou na adolescência, a dinâmica familiar sofreu uma reviravolta. Apesar das rígidas proibições do pai, ela passou a desafiar as normas estabelecidas pela família. Cara começou a jogar no time de futebol local, escapando às escondidas para frequentar discotecas e envolver-se em atividades que lhe eram estritamente proibidas. Seu comportamento rebelde abalou profundamente Michael, que passou incontáveis horas em longas conversas e orientações, tentando trazer a filha de volta ao caminho que acreditava ser o correto. No entanto, suas palavras não encontravam eco no coração de Cara, e o abismo entre pai e filha se aprofundava cada vez mais. As tensões aumentaram à medida que os conflitos entre pai e filha se tornavam frequentes. Em 2005, um cenário dramático começou a se desenrolar quando dois jovens, David e Cara, se encontraram em circunstâncias que logo desafiariam todas as normas estabelecidas. David, com 18 anos, e Cara, com apenas 14, conheceram-se em um grupo de apoio voltado para estudantes que enfrentavam questões relacionadas à educação domiciliar. A afinidade entre eles foi imediata, atraídos pelo mistério e pela emoção do que era proibido. O relacionamento deles, inicialmente uma amizade sincera, rapidamente evoluiu para algo muito mais profundo e romântico. A conexão entre David e Cara foi desenvolvida longe dos olhos de seus pais, em segredo absoluto. Com uma urgência que só o primeiro amor pode provocar, eles criaram perfis nas redes sociais para se comunicarem discretamente. Suas trocas de mensagens, codificadas e carregadas de emoção, mantiveram suas conversas escondidas do mundo exterior. Com o tempo, a troca de mensagens não era mais suficiente para satisfazer o desejo de estar juntos. Assim, começaram a se encontrar pessoalmente em locais tranquilos e isolados pela cidade, onde podiam desfrutar de momentos a sós. Essas caminhadas, no início inofensivas, rapidamente se transformaram em encontros mais íntimos e apaixonados. Eles fugiam juntos durante a noite, frequentando discotecas e passando horas juntos até o amanhecer, explorando a liberdade e a intensidade de seu relacionamento. David, jamais experiente e familiarizado com o primeiro amor e suas desilusões, encontrou em Cara uma alegria e um frescor que ela, em sua juventude, não conseguia conter. O sorriso constante no rosto de Cara refletia a felicidade pura e genuína que ela sentia na companhia de David. No entanto, a vida dupla que ela levava para proteger seu segredo começava a pesar sobre ela, uma vez que o relacionamento, ao mesmo tempo apaixonado e furtivo, a fazia sentir um dilema profundo entre a felicidade pessoal e o medo das possíveis consequências. Essa situação complexa, marcada pela necessidade de manter o relacionamento em segredo e a expectativa dos pais de Cara, criou um ambiente tenso e angustiante. A pressão para esconder seu amor e a consciência da reação potencial de seus pais faziam com que Cara vivesse em um estado constante de ansiedade, ciente de que qualquer revelação poderia ter repercussões sérias e irreversíveis para seu futuro e para a relação que nutria com David. Esses momentos, longe das responsabilidades e das pressões externas, ofereciam um refúgio para a jovem Cara e para David. David, que já tinha vivido a experiência do primeiro amor e enfrentado as desilusões que ele pode trazer, observava Cara com um profundo sentimento de afeto. Por outro lado, Cara, ainda na flor da juventude, experimentava emoções que pareciam quase incontroláveis. Sua felicidade era palpável, e a presença de David fazia com que ela se sentisse como se estivesse flutuando, com um sorriso radiante que nunca se apagava de seu rosto. A alegria de estar com David trouxe de volta um brilho ao olhar de Cara, que antes era mais reservado. No entanto, essa felicidade não passou despercebida por seus pais. O pai de Cara, Michael, que acreditava que os desafios da adolescência haviam sido superados, viu-se confuso e preocupado com o que estava acontecendo. Ele sentia que a revelação do relacionamento de sua filha poderia trazer problemas sérios e complicações indesejadas. A perspectiva de uma reação negativa de seus pais fez com que Cara mantivesse o relacionamento em segredo, um esforço que pesava sobre ela. A necessidade de esconder o amor que sentia por David causava uma tristeza profunda em Cara. Ela compreendia muito bem qual seria a resposta de seus pais ao descobrirem o envolvimento dela com David e temia as consequências que isso poderia acarretar para sua vida e para o relacionamento deles. Assim, a jovem enfrentava um dilema emocional intenso,
lutando para equilibrar a felicidade que sentia com a realidade de um segredo que precisava ser guardado. Enquanto se perguntava como o amor que experimentava poderia ser aceito em um ambiente tão cheio de expectativas e normas sociais. Desde a infância, Cara Bordon foi criada sob rígidos princípios que moldaram sua visão sobre o amor e relacionamentos. Seus pais, preocupados em protegê-la de influências externas e comportamentos impróprios, inculcaram nela uma noção conservadora e idealizada do que um relacionamento deve ser. Eles tentaram com afinco manter sua filha longe dos perigos do mundo, incluindo o simples conceito de que um amor verdadeiro poderia surgir entre um homem e uma mulher. A intenção deles era preservar a pureza de Cara o máximo possível, evitando que ela se deparasse com qualquer forma de conhecimento que pudesse desviar seus princípios. Apesar das advertências e do medo de uma possível reação negativa de seus pais, os dois mantiveram seu relacionamento em segredo, cientes de que qualquer revelação poderia resultar em uma severa desaprovação. O segredo dos amantes foi cuidadosamente guardado, mas, como frequentemente acontece com segredos, a verdade acabou vindo à tona. Em um momento de vulnerabilidade, Cara decidiu compartilhar seu segredo com sua irmã. Ela mostrou a foto de David e falou sobre o relacionamento deles, expressando a profundidade do seu amor e o desejo de permanecer juntos, mesmo diante das adversidades. Os dois estavam tão comprometidos e apaixonados que, eventualmente, planejaram fugir juntos. Uma manhã, Cara, ansiosa após mais um encontro com David, encontrou-se em uma situação desesperadora. Ao retornar para casa, encontrou sua mãe sentada na cama do seu quarto. O choque e a vergonha se tornaram evidentes na expressão da jovem. Sem palavras, a conversa que se seguiu durante o café da manhã foi marcada por uma tensão palpável. Seus pais, que sempre se esforçaram para proteger os filhos de influências negativas e situações perigosas, ficaram estupefatos ao descobrir o envolvimento de Cara com David. O pai de Cara, particularmente indignado e desapontado, tomou uma decisão drástica. Proibiu Cara de sair do quarto, mantendo-a em confinamento. O desespero e a frustração do pai refletem o grau de controle que ele tentava exercer para proteger sua filha das influências que ele considerava nocivas. Enquanto isso, Cara, agora enfrentando uma realidade devastadora, passou a noite na casa de David, à medida que o jovem casal enfrentava a crise que testava seu amor e determinação. Na tarde daquele fatídico dia, o amante de Cara a deixou próximo de sua casa. Eles haviam combinado que, assim que ela estivesse segura de volta em seu quarto, mandaria uma mensagem de texto para ele. No entanto, a tão esperada mensagem nunca chegou. David Ludwig tentou ligar para a casa de Cara repetidamente e até enviou várias mensagens por redes sociais. Cerca de 1 hora depois, finalmente obteve uma resposta. Cara informou que havia sido descoberta pelos pais e pediu que ele fosse até sua casa para que pudessem conversar com ele. David chegou na hora marcada. O clima estava tenso e a conversa começou com o pai de Cara expressando sua profunda indignação, proibindo Ludwig de continuar a ver sua filha. A postura dos pais de Cara era extremamente conservadora, categórica, e eles eram contra qualquer relacionamento amoroso na idade precoce da filha. Nenhuma declaração de amor conseguiu amolecer o coração do pai, que advertiu o jovem de que, caso ele fosse visto novamente com Cara, ele seria denunciado à polícia por envolvimento com uma menor de idade. A conversa, emocional e carregada, terminou de forma abrupta e tensa. Cara foi trancada em seu quarto, enquanto David deixou a casa sem qualquer esperança. O jovem entrou em seu carro antigo e foi embora, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez, ele chorava por uma garota. Ou talvez chorasse pela dor de não ser levado a sério, pela mágoa de ver seu amor tratado como algo proibido. A separação foi devastadora. O casal, apaixonado e rebelde, lutou para suportar os dias que se arrastavam, distantes um do outro. Mas a distância provou ser um teste insuportável. Não conseguindo mais suportar a ausência, ambos elaboraram um plano. Enganar os pais de Cara, fingindo aceitar as condições impostas. Eles iriam fingir que haviam rompido o relacionamento, mas continuariam a se encontrar em segredo. E assim o fizeram. Em público, na igreja e em eventos sociais, eles atuaram como ex-namorados, frios e distantes, sem sequer trocarem cumprimentos. Os pais de Cara, acreditando ter controlado a situação, se convenceram de que haviam protegido a filha de um erro de juventude. Mas longe dos olhos vigilantes, David, obcecado por ela,
recitava Shakespeare em seu quarto, imaginando serenatas e encontros românticos como Romeu. No entanto, assim como na trágica história de Romeu e Julieta, os amantes enfrentaram a dura realidade da rejeição familiar. David Ludwig, alimentado pela raiva e frustração, tomou uma decisão radical. Ele ligou para a casa de Cara e pediu para ter uma reunião com seu pai. O jovem, agora determinado e impaciente, queria discutir o futuro, queria casar-se com Cara. Na tarde do dia 13 de novembro de 2005, David chegou à residência da família Borden. Ele declarou seu amor por Cara, admitindo que o relacionamento nunca havia terminado e revelando seus planos de se casarem. A resposta de Michael Borden foi rápida e brutal. Isso nunca vai acontecer. Prevendo essa reação, David havia chegado preparado. Dominado pela fúria, sacou uma arma e, sem hesitação, atirou em Michael pelas costas enquanto ele se afastava em direção à porta da frente. O som do disparo ecoou pela casa e, logo em seguida, ele procurou Catherine, mãe de Cara, que estava sentada em uma cadeira. David atirou nela também, tirando sua vida. Com sangue frio, ele começou a procurar por Cara, chamando por ela em voz alta, mas não a encontrou de imediato. Pouco depois, David entrou em seu carro e começou a dirigir. Ele avistou Cara correndo pela estrada, desesperada. Sem hesitar, ela entrou no carro, dizendo a David que queria ir o mais longe possível e começar uma nova vida com ele. Juntos, eles fugiram da cidade, a bordo de um Volkswagen Jetta vermelho, traçando o que seria uma das fugas mais dramáticas e comentadas daquela época. Mas por que uma garota de 14 anos fugiria com um jovem que acabara de cometer um crime tão brutal? Por que não ficou chocada ou com medo? Como dois jovens, considerados por muitos como bons garotos, poderiam se transformar em criminosos? Cara Borden foi dada como desaparecida por 24 horas após o trágico evento. Enquanto isso, as autoridades descobriram os corpos de Michael e Catherine Borden e, ao revisar as câmeras de segurança, seguiram o rastro do casal fugitivo. As imagens mostraram que Cara não havia sido forçada a acompanhar David. Pelo contrário, ela foi voluntariamente. Isso levou as autoridades a descartarem as acusações de sequestro contra Ludwig. Alertas foram emitidos em todo o leste dos Estados Unidos e a polícia da Pensilvânia, junto com as autoridades de Indiana, começou a investigar os avistamentos do casal. Por volta do meio-dia da segunda-feira, o carro de David foi avistado na Interestadual 70, perto de Belleville. Ele liderou as autoridades em uma perseguição de 5 milhas a velocidades de 90 a 95 milhas por hora, em uma estrada estadual estreita e perigosa. David Couch, um dos patrulheiros que participou da perseguição, descreveu Ludwig como extremamente imprudente e perigoso. Ele causou diversos acidentes durante a fuga, em uma cena que parecia saída de um filme de ação. A saga dos amantes fugitivos rapidamente ganhou as manchetes nacionais, com transmissões ao vivo mostrando a captura iminente dos adolescentes. Depois de cerca de 28 horas de fuga, David e Cara foram finalmente capturados em Indiana. Cara Borden foi entregue aos cuidados de parentes e membros da igreja, enquanto David Ludwig foi preso, sem direito à fiança, acusado de duplo homicídio. Em 14 de novembro de 2005, a caçada chegou ao fim. David Ludwig foi finalmente detido após uma perseguição em alta velocidade que terminou quando seu veículo colidiu com uma árvore. Ele foi formalmente acusado pela morte de Michael e Catherine Borden, ocorrida após uma longa discussão sobre o relacionamento proibido com a jovem Cara Borden, que na época tinha apenas 14 anos. No dia 16 de novembro, Cara Borden não enfrentou acusações, enquanto David Ludwig foi extraditado de volta para a Pensilvânia após aceitar voluntariamente a extradição. O jovem que protagonizou essa tragédia confessou com frieza que as mortes foram premeditadas. Em suas próprias palavras, ele afirmou: "Foi um ato deliberado. Eu planejei atirar neles se tentassem nos impedir, e o fiz." Durante sua prisão, o veículo de Ludwig foi revistado, mas nenhuma arma foi encontrada. Contudo, ao revistar a casa do jovem, a polícia fez uma descoberta alarmante: 54 armas de fogo. Esse impressionante arsenal pertencia ao pai de Ludwig, um caçador experiente que havia ensinado seu filho a manusear armas desde jovem. Em um vídeo de 18 minutos, encontrado no laptop de Ludwig, ele discutia com detalhes assustadores um plano para invadir a casa de outra família, carregando armas consigo. Contudo, documentos judiciais revelaram que esse plano foi abandonado,
devido à presença de muitos carros nas proximidades. Em meio a essas revelações, a polícia declarou Kara Borden uma vítima, mas Ludwig apresentou documentos alegando que imagens de câmeras de vigilância gravadas em diversas lojas ao longo do trajeto provariam que ela não era uma sequestrada. Ludwig não resistiu à extradição e retornou à Pensilvânia, onde um juiz ordenou que ele fosse mantido preso sem direito à fiança. Naquele momento, ele ainda não contava com a representação de um advogado, e uma audiência preliminar foi marcada para o dia 23 de novembro. O julgamento do jovem acusado de tirar a vida de 2 adultos na frente de seus filhos foi breve, mas os detalhes expostos no tribunal foram devastadores. A irmã de Kara, Caitlin, de 13 anos, relatou aos investigadores que seus pais discutiram com David Ludwig por cerca de 1 hora antes de ele disparar. Ela descreveu com precisão o momento em que viu Ludwig atirar em seu pai, correndo em seguida para o banheiro, onde ouviu outro disparo, que foi fatal para sua mãe. Após os tiros, Ludwig correu pela casa chamando por Kara, conforme testemunho de Caitlin. O filho do casal, de 9 anos, correu para os vizinhos, que rapidamente ligaram para o serviço de emergência, relatando o trágico evento que acabara de acontecer. Em junho de 2006, Ludwig chegou a um acordo judicial com o promotor Donald R. Totaro, que inicialmente havia buscado a pena de morte como punição. Ludwig declarou-se culpado de 2 acusações de homicídio em 1º grau, entre outras, e foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua consecutivas, além de uma pena de 9 anos e meio a 19 anos por outros crimes. Ele também foi condenado a pagar uma restituição de $125 mil. Desde o fatídico ano de 2006, Kara Borden, que na época tinha apenas 14 anos, esteve sob tutela legal e acompanhamento psicológico. Em 22 de novembro de 2005, a acusação de sequestro contra David Ludwig foi retirada. O tribunal concluiu que Kara havia saído de casa voluntariamente com Ludwig, e o advogado do réu argumentou que as filmagens de segurança ao longo do trajeto provavam que ela teve várias oportunidades de escapar, mas escolheu não o fazer. Kara admitiu ter fugido com Ludwig após os assassinatos, movida pelo desejo de se casar com ele. Apesar de toda a controvérsia, Kara Beth Borden foi oficialmente identificada como uma vítima dessa trágica situação. O promotor do condado de Lancaster decidiu não impor acusações criminais contra ela. As provas coletadas, como os rastros digitais deixados por e-mails, blogs e mensagens trocadas entre os dois, contribuíram para essa decisão. No entanto, o papel de Kara nesse enredo obscuro ainda deixou muitas perguntas sem resposta. O impacto desse crime brutal foi sentido profundamente pela comunidade. Em uma cerimônia memorial realizada na Lancaster Bible College, Kara, ao lado de seus irmãos, lamentou a perda de seus pais. A vizinhança, em um gesto de solidariedade e respeito, adornou as caixas de correio com fitas brancas, simbolizando o luto coletivo. O assassinato não apenas tirou 2 vidas, mas também deixou 5 crianças órfãs, sem a orientação e o amor de seus pais. George Landis, um ancião da Capela de Monterey, refletiu sobre a tragédia, afirmando que o propósito por trás de tal perda era conhecido apenas por Deus. Mas garantiu que Michael e Catherine Borden estavam em um lugar melhor. Vera Zimmerman, de 50 anos, que conhecia a família Borden e havia sido mãe substituta de Ludwig por 7 anos, comentou sobre a criação das crianças, insinuando que a forma como foram educadas poderia ter contribuído para o desenrolar dessa tragédia. As perguntas sobre o que poderia ter sido feito para evitar essa catástrofe continuam a assombrar os corações e mentes de todos os envolvidos. O julgamento que levou aos trágicos acontecimentos chocou a pequena comunidade, e os detalhes que emergiram no tribunal desenharam um retrato de jovens que muitos consideravam comuns. Kara Borden, uma jovem de 14 anos, era lembrada por amigos e vizinhos como uma garota alegre e sociável. Ela era conhecida por suas atividades no bairro, onde atuava como babá, e também pela paixão que nutria pelo futebol. Samuel P. Lorre, amigo próximo de Ludwig, revelou à polícia detalhes desse romance proibido, que se desenrolava por meio de trocas eletrônicas, flertes e, eventualmente, o envio de fotos inapropriadas. Esse relacionamento, que desafiava as normas e expectativas dos pais de Kara, levou a uma decisão drástica. Os pais optaram por desconectar o serviço de internet da casa, numa tentativa de acabar com a comunicação entre os dois.
Isso, evidentemente, sinalizava a desaprovação total da família Borden em relação a David Ludwig. Os eventos que se seguiram chocaram não apenas a cidade, mas reverberaram muito além das fronteiras da comunidade. Amigos e familiares lutaram para compreender como jovens aparentemente protegidos, criados em lares religiosos, poderiam cometer atos de tamanha gravidade. Oficialmente, Cara e David não eram considerados um casal, devido à clara desaprovação de seus pais, mas os sinais de um relacionamento clandestino eram cada vez mais evidentes. O incidente sublinhou um dilema perturbador. Diante da oposição de seus pais, David Ludwig escolheu o caminho mais destrutivo possível: a violência. Após sua prisão, Ludwig foi submetido a uma série de avaliações no Camp Hill antes de ser transferido para uma prisão estadual no condado de Indiana. Ali, ele começaria a cumprir sua sentença de prisão perpétua por tirar a vida de Michael e Catherine Borden em novembro de 2005. Ludwig, com 19 anos na época de sua condenação, foi transferido para a Penitenciária Estadual de Piney Grove, uma instituição voltada para jovens infratores, onde começaria a enfrentar as consequências irreversíveis de seus atos. Seu apelo para liberação foi negado pela Corte de Apelação do Estado, conforme anunciado pelo promotor do Condado de Lancaster. Ele citou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2012, que considerou inconstitucional a prisão perpétua para menores. No entanto, o juiz David Ashworth rejeitou seu pedido, argumentando que, apesar de Ludwig ser jovem, ele já tinha 18 anos e meio na época do crime, o que o colocava fora do escopo da decisão da Suprema Corte. Agora, com 37 anos, David Ludwig, com 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua pelo assassinato brutal dos pais de sua namorada. Esse caso não só destruiu 2 vidas, mas abalou profundamente todos ao redor. Na última década, a cidade ainda luta para compreender como uma tragédia de tamanha magnitude pôde ocorrer em um ambiente aparentemente tranquilo e religioso. O legado de Michael e Catherine Borden permanece vivo na memória dos que os conheceram, mas a brutalidade de suas mortes deixou cicatrizes que provavelmente nunca serão totalmente curadas.